vamos falar de arte, vamos falar de cultura. A exposição Van Gogh e Impressionistas estreia em Curitiba no dia 29 de setembro. A mostra utiliza efeitos e movimentos de videografismo em obras consagradas do pintor, levando arte e tecnologia com projeções 360 graus de alta definição em um complexo de mais de 1.600 metros quadrados no Shopping Estação. Os ingressos já estão disponíveis para a venda online no site da produtora, é lightland.com.br, e também em breve vai ter uma bilheteria presencial no Shopping Estação. E sobre essa exposição, a exposição Van Gogh e Impressionistas, a gente conversa agora com o diretor-geral da atração, o Davi Teles. Boa tarde, Davi. Boa tarde, Felipe. Prazer falar com você e com os ouvintes da CBN Curitiba. Davi, vamos falar um pouco dessa experiência, começando um pouco sobre isso. É uma experiência imersiva? Como é que funciona a exposição? Então, Felipe, você usou o termo mais apropriado. Nós estamos vivendo a era das experiências, né? Como todos sabem. Sobretudo nesse período pós-pandêmico. A humanidade emerge dessa tragédia toda querendo experimentar novas coisas, novas visões, novos olhares, novos momentos. Então, as experiências imersivas baseadas em superprojeções, sobretudo superprojeções que têm como substrato obras de arte de grandes gênios das artes plásticas universais, elas estão muito em voga no mundo, né? Sobretudo na Europa Ocidental, na América do Norte e também na Ásia. A nossa exposição imersiva, Van Gogh Impressionistas, ela segue essa tendência mundial, traz para Curitiba um grande acervo de equipamentos, um grande acervo de super processamento e, obviamente, muita criatividade, muita emoção. Como a gente sempre costuma dizer, tecnologia e inovação a serviço da arte, né? Nós utilizamos obras de Van Gogh e de outros 4 artistas impressionistas e pós-impressionistas, Renoir, Monet, Gauguin e Cézanne, e aplicamos sobre elas efeitos de videografismo, dando a elas vida, né, movimento. Então, aquelas obras que normalmente são há décadas, há séculos, vistas de maneira estática, elas passam agora a ser apreciadas, passam a ser desfrutadas de maneira dinâmica. Elas se esfarelam, elas se recompõem, elas rodam, flores entram em processo de despetelamento e depois recompõem as suas pétalas. Você vê quadros se movimentando, autorretrato do Van Gogh fazendo expressões. Então é uma exposição que traz um novo olhar sobre esse gênio que é Vincent Van Gogh e sobre também esses outros artistas. Você falou um pouco que isso está muito em voga no mundo no momento. Há uma inspiração em outras mostras internacionais. Como é que foi o processo ali de pesquisa para chegar nessa mostra? A partir de uma grande exposição baseada na obra do Van Gogh, ocorrida ali nos 2018, 2019, em Paris, exposições imersivas, sobretudo baseadas em Van Gogh, mas também em outros artistas, começaram a explodir no mundo, né, Felipe? Então, há um processo claro de inspiração nessas primeiras exposições para muitas produtoras, para muitos artistas, para muitos empreendedores da tecnologia e da arte mundo afora. Então, hoje, se você for na Europa, você vai ter aí em cada grande cidade, sobretudo os países da Europa Ocidental, um grande ateliê imersivo de experiências imersivas baseadas normalmente em grandes obras de arte. Se você vai em Tóquio, você tem lá o TeamLab, o Museu de Arte Digital de Tóquio, também sempre veiculando, colocando em cartaz exposições imersivas baseadas em muitas outras obras ou em muitas outras linguagens. Nos Estados Unidos hoje nós temos pelo menos 8 a 10 cidades simultaneamente com exposições imersivas baseadas em grandes obras de arte acontecendo. Então, essas exposições elas vão, eu diria, se auto-inspirando, né? Hoje, em 2023, daqui a pouco entrando em 2024, a gente vive cada vez mais um momento de utilização de novas abordagens, de novas visões,
essas exposições estão mais se enriquecendo. Nós aqui, de nossa parte, da Lightland Produções, com Van Gogh Impressionistas, procuramos ter o nosso diferencial. Nós exploramos muito a riqueza de equipamentos, nós exploramos muito a emoção, nós fazemos um trabalho de trilha sonora a partir da visão de musicoterapeutas, com uma composição de sonoplastia muito bem feita, né? É muito comum você ouvir o nosso público saindo da exposição, falando da nossa trilha, né? Pessoas se emocionando, pessoas chorando, pedidos de casamento sendo feitos, às vezes neta, mãe, avó, vivendo um momento único em suas vidas. Enfim, é uma coisa absolutamente mágica. E Curitiba, Felipe, vem nos recebendo de uma maneira que eu diria retumbante. Acredite se quiser, mas ontem nós completamos 50 mil ingressos vendidos em pré-vendas, e olha que nós ainda temos um mês para a estreia da exposição. Reforçando um pouco desses dados, né? Nós estamos conversando com o diretor-geral da exposição Van Gogh e Impressionistas. Ele falou que falta um mês aí, estreia no dia 29 de setembro. Essa mostra é realizada, né? Vai ser exibida no Shopping Estação. Como o Davi falou, os ingressos estão disponíveis à venda no site da produtora, lightland.com.br, e já tem aí uma fila gigantesca de ingressos, você já não tem facilidade para conseguir comprar. Inclusive até foi mexida na agenda, foi ampliada justamente por causa disso, né, Davi? Exatamente, nós ampliamos agora mais uma semana, tínhamos soltado aí uma semana, não foi suficiente, a gente teve já que soltar mais uma semana, nós não temos um prazo exato de permanência em Curitiba. O que eu posso antecipar ao público curitibano tão ávido por arte e cultura é que a nossa permanência na cidade será uma permanência em curta temporada, mas é muito público da própria cidade que nos impulsiona a fazer o manejo dessa nossa permanência. Obviamente que em Curitiba a gente está vivendo um caso muito único, por mais que a gente tenha aí números muito expressivos de ingressos vendidos em muitas cidades do Brasil. Por exemplo, em Campinas a gente vendeu quase 90 mil ingressos, agora a gente está em Belém, cartaz, vendemos mais de 40 mil ingressos até o momento, ainda temos mais um mês lá. Outras experiências como Vitória, Goiânia, Rio de Janeiro, Salvador, sempre com casa lotada, casa cheia, ingressos esgotados, mas apesar disto tudo, Curitiba é algo incomparável, tá, Felipe? Isso é algo muito importante de se pontuar aqui para vocês, a CBN, porque nós estamos muito impactados com o gosto do público paranaense, do público de Curitiba, que é uma cidade muito vocacionada para a cultura, para uma atração como essa, que é muito bem pensada. Nós nos esmeramos assim ao máximo, nós não economizamos em equipamento, nós não economizamos em energia, nós somos muito focados em detalhes. A gente sabe que perfeição só no céu, mas a gente trabalha muito para chegar muito perto da perfeição, para fazer jus ao nosso grande inspirador, que é esse gênio, talvez o maior gênio da história da arte, que é Vincent van Gogh, e esses quatro outros gênios que são apresentados no nosso ateliê imersivo, no nosso grande ateliê imersivo, como bônus: Monet, Renoir, Gauguin e Cézanne, né? Todos eles tiveram alguma relação com Van Gogh, uns mais próximos, alguns não tão próximos. E você falou um pouco disso, né, da força do nome, do que foi o Van Gogh. Como é que você chegou até ele? Como é que você estudou? Como foi a tua relação com o Van Gogh, até pelo que você vê hoje do que é a exposição? Eu acho que hoje o significado de Van Gogh para a humanidade na contemporaneidade, ele é muito simbólico. Van Gogh teve uma vida muito efêmera, né, viveu menos de 40 anos, vendeu um único quadro em vida, e ainda assim por um valor irrisório, não foi reconhecido, teve uma vida marcada por muito sofrimento, por patologias psíquicas muito graves, muito sérias, por transtornos relacionados à ansiedade, mas também, obviamente, transtornos psíquicos mais graves. Alguns falam em esquizofrenia, em outros transtornos psíquicos sérios. E a humanidade, ela se depara na contemporaneidade com questões muito relacionadas a toda essa temática, né? Depois da pandemia,
Nós sabemos que as questões relacionadas à saúde mental são questões muito sérias, né? Eu acho que isso dialoga muito com essa genialidade e esses problemas que Van Gogh enfrentou numa vida tão difícil de ser vivida. Mas a lição que fica para nós, e a gente sempre diz isso na exposição, porque tem a parte da exposição mais museológica, que a gente conta a trajetória de Van Gogh, não escondemos a forma como ele morreu, né? Então, assim que o público passa ali pelo setor dos cubos biográficos e chega no último segmento em que é informado que naquele momento Van Gogh dá fim à própria vida, logo em seguida ele adentra um enorme ateliê de superprojeções que apresenta aquelas obras com releituras impactantes e obras maravilhosas. Então a conclusão é um pouco até difícil de se afastar, é a conclusão de que na verdade ele está vivo e muito vivo. Vivo na sua obra, vivo no seu símbolo e agora cada vez mais apreciado com esse apelo diferente que é a tecnologia. Então é muito comum, Felipe, que na nossa exposição pessoas que não são ligadas à arte, que não são amantes da arte, que nunca teriam ido, inclusive, no museu, saiam de lá apreciadores de arte. Saiam de lá provocados a pesquisar sobre artes plásticas. Então não é uma exposição direcionada somente para aqueles que já são amantes das artes plásticas, que já são habituados a ir a museus no Brasil ou fora do Brasil. É uma exposição para quem gosta de apreciar as coisas lindas da vida com sensibilidade, que gosta de tecnologia, que gosta de inovação e que gosta de se emocionar. E para a gente fechar, não tem como a gente não falar, né? É um complexo muito grande, são mais de 1.600 metros quadrados. Você falou da tecnologia, das projeções em 360. Como curiosidade, fala um pouquinho, quanto tempo demora para montar, quanto tempo antes vocês precisam chegar para conseguir fazer a exposição funcionar? Olha, a nossa montagem, ela se dá em mais ou menos 60 dias. A gente tem pelo menos 6 etapas. A gente começa com uma etapa mais estrutural, montando a nossa casa em si, né? Que é uma super tenda, um super galpão, com todas as condições de segurança, com estudos prévios, estudos estruturais das mais diversas naturezas, para garantir segurança e conforto. Em seguida, a gente tem a etapa do miolo desta super tenda, porque de fato a gente se nega em fazer projeção em lona de tenda, em superfícies de projeção que não sejam as mais adequadas. Então a gente ergue super paredões para que as projeções sejam apresentadas. E aí em seguida a gente entra com as outras fases, né? São diversas fases, uma cenografia muito bem pensada e muito rica, até finalmente passar essa parte de elétrica, de hidráulica, de um mundo enorme, a gente finalmente chegar à última etapa, que é a etapa de tecnologia em si, quando nós vamos implantar um sistema de superprocessamento incrível, né, que vai dar conta de apresentar em altíssima resolução essas obras, uma quantidade bastante grande de projetores, de cabos, um sistema de áudio muito bem pensado, tratamento acústico, e aí finalmente treinamento de equipe para que o público que vá nos ver seja muito bem recebido e acolhido, para que finalmente lá no grande dia, no dia 29 de setembro, a gente receba o público de Curitiba e depois desses quase 2 meses de implantação, para que esse público seja recebido da melhor maneira possível e saia encantado e tratando Van Gogh Impressionistas como algo inesquecível. Essa então é a exposição Van Gogh e Impressionistas, chega em Curitiba no dia 29 de setembro, ingressos disponíveis no site lightland.com.br. A gente conversou com o diretor-geral da atração, o Davi Teles. Davi, muito obrigado pela entrevista, ter conversado com a gente aqui na CBN Curitiba. Eu que